Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Agora foi, juiz. Alô, tá certo, juiz. Deu certo. É porque eu não expliquei direito. Ok? Não, tudo bem? Tudo bem. Tudo na paz de Deus. Ótimo, então. Podemos começar? Pode, vamos lá. O juiz Então, hoje... Sim. Não pode falar? Hoje, dia 16 de outubro de 2025, horário 00 minutos, né? 10 minutos. Desculpa. 0h 10 minutos. Exatamente. Do dia 16 de outubro do ano de 2025, o juiz falou. Exatamente. Então, podemos começar a live? Com certeza. Bom, então vamos lá. Tá me vendo bem, né? Tá. Bom, com todas as declarações efetivadas através do específico processo legal mundial estabelecido pelas lideranças do planeta, ou seja, do status quo vigente, identifica que o Brasil foi arregimentado pelo regime anterior, pelas lideranças, então, que vigoraram durante 40 anos, a estabelecer um comportamento de utilizar o Brasil como base de distribuição de tarefas e de agendamento e procedimento de estabelecer terroristas no planeta. Então, o Brasil é uma grande escola de terroristas, onde são todos pagos pelas lideranças financeiras globais até a época em que agora mudou a liderança. E quem está encarregado desta tarefa é a CIA, a própria tarefa que foi estabelecida e elaborada pelo governo Biden, Obama, Clinton e Bush, que eles agendaram todo este procedimento, nunca declarando a agência de espionagem CIA, porque a CIA é o FBI. O FBI é a agência de inteligência dentro dos Estados Unidos da América e países afiliados, que é o caso do Brasil. E a CIA é quando o FBI sai do território dos países afiliados aos Estados Unidos da América e procede em países que não têm este tratado.
Então, quando o senhor Trump ele estabelece que ele autorizou a CIA a tomar as determinações, significa que os países que estão sendo monitorados pela CIA não estão dentro do Tratado de Proteção do FBI. Ou seja, os documentos que ele assinou, como foi a assinatura do Michel Temer, à época foi convidado a um jantar nos Estados Unidos da América, conjuntamente com outros representantes de presidência de países, ou seja, poder executivo de territórios da América do Sul, da América Central, não é? E que todos eles foram dito para eles que vocês têm um tratado. E eles se deram por convencidos. E de lá para cá, eles vieram procedendo conforme o tratado e o convencimento de que eles seriam do status quo estabelecido. Mas mudou tudo. E aí você dirá, por que mudou? Porque os que financiam tudo isto, os povos mais ricos do planeta, eles eram proprietários das terras. Era a época do Império Otomano. O Império Otomano, onde agora está a Turquia, e onde ficou estabelecido um procedimento de diáspora de diferentes etnias muçulmanas, diferentes dogmas, ou seja, eu sou muçulmano, então eu vou me postrar 7 vezes ao dia em oração ao Todo-Poderoso, o Senhor dos dois mundos, Mohammed, o mensageiro, não é? E vou estabelecer a minha devoção de bem proceder, de ser um monge da paz. Mas tem outras etnias que não fazem isso, que não oram ao Corão, já que não leem o Alcorão, porque tem que saber árabe, tem que conhecer o idioma árabe para ler o Alcorão. Então eles não se postram 7 vezes ao dia, mas eles têm mesquitas. E você dirá, por que eles têm mesquitas se eles não rezam o Alcorão? E para que servem as mesquitas? As mesquitas são para essas etnias diferentes, sunitas, alauítas, mauítas e outras, não é? Que tem também lá na China, que foram todos perseguidos e exterminados, e que agora estão procedendo da mesma forma lá na China. Usavam, as mesquitas eram edificadas para que o senhor dos dois mundos, o administrador das mesquitas sagradas, as 2 mesquitas sagradas, procedesse a mandar recursos financeiros para toda a população muçulmana carente, porque eles mantêm a população, os súditos muçulmanos, para que não lhes falte alimento, para que não lhes falte um teto para que eles se abriguem, para que não lhes falte uma geladeira, um fogão, e para que não lhes falte a educação, o estudo e a saúde. É o básico. É isso que a Arábia Saudita faz com todos os muçulmanos da terra.
Então, quem administra essas etnias não repassou nunca o dinheiro para os muçulmanos. Ele roubou. Mas você dirá, bom, se ele roubou, ele vai ter decepado a sua mão direita ou sua mão esquerda, depois o seu pé direito, o seu pé esquerdo, ou decepado a cabeça. Então, como ele advertiu várias vezes, olha, vocês estão procedendo de má fé. Vocês têm a Sharia, que condena vocês perante o Senhor dos dois mundos. E vai prosseguir vocês para estender a sua espada, porque ele não traz a espada de balde. E eles começaram a dizer, sim, sim, você fala muito, mas quem manda aqui neste território sou eu. O Irã. Porque não era o Irã, era a Pérsia. Eles tomaram a Pérsia por causa dos estudantes persas que alegaram que eles queriam democracia, eles não queriam um Shah, Reza Pahlavi, da Pérsia, porque eles diziam que não tinha que ser uma Inglaterra, não tinha que ser uma Arábia Saudita, não tinha que ser da realeza, quando na realeza está a verdadeira representatividade milenar, secular, de herança dada para a administração. Aqui no Brasil, foi uma colônia dos portugueses, e que essa colônia veio a abrigar a realeza de Portugal. Então, deu ao território brasileiro a transferência da realeza de Portugal para o Brasil. Então, por ser detentor das terras brasileiras, a realeza portuguesa vigora até hoje. Até hoje, a herança milenar da realeza estabelece o respeito. Mas houve os que se amotinaram e estabeleceram a queda da realeza. E eles vieram de onde? Eles vieram da França, sempre. Da Holanda, sempre. Porque são ambiciosos a combater um reino ao outro. Então, Dom Pedro I já sabia disto e já existiam os terroristas. Então, os terroristas, eles são formados aonde? Eles são formados os que querem destituir a herança milenar, secular. E eles são agendados, eles são observados e dizem, esse cara aqui me interessa. É como faz o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem um cozinheiro que faz o churrasco para ele, é o churrasqueiro, é o empregado, que fica fazendo o churrasco para ele, e ele diz, vejo que você nunca me envenenou, sempre fez o churrasco para mim e para os meus colegas, sempre discreto, você sempre participou, ouviu certas coisas que você nunca comentou, e se comentou, você foi observado, foi analisado e sobreviveu.
da graça. Então você vai ser o superintendente dos Correios do Brasil. E aí ele assumiu os Correios do Brasil. A fazer o quê? A entregar o dinheiro de todo a arrecadação de direito do povo brasileiro ao terrorista filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva. E também ele foi criado e estabelecido por um status quo que não existe mais. E ele veio a falecer. Então colocaram um boneco, filho de uma puta, e outros também atores, que falta a falange do dedo. Uns têm um toquinho, outros não, sabe? Outros usam luva. E todos com máscara 3D. Tecnologia. Também a alteração da voz. Também monitoramento de expressões, de comportamento, onde eles são filmados continuamente, cada vez que eles procedem a plagiar o defunto Luiz Inácio Lula da Silva. Então você vê que um cara não para de filmar, o outro não para de tirar foto, o outro não para de gravar. É o processo cinematográfico, onde ele diz, olha, aqui você tem que se corrigir. Olha, aqui você não pode aparecer porque aparece a máscara. Aqui você, olha, você tem que tomar cuidado aqui. Você não pode gesticular dessa forma, você tem que gesticular desta forma. Então, ele é levado a uma sala de cinema, onde ele assiste todos os discursos do defunto Lula. E onde ele passa a trabalhar para o próximo evento em que ele já sabe tudo de memória. Ele conhece todas as pessoas que vão participar do evento e se há alguma particularidade do falecido Lula com esse personagem que ele vai reencontrar. Mas até no reencontro, o sujeito chega, olha para ele e fala assim, este cara não é o Lula. Por quê? Porque Lula é o viado filha. Então, todos esses comportamentos que foram monitorados, certamente, por quem estabeleceu o status quo mundial a criar uma administração mundial de capital e tomar as riquezas dos que estão financiando todo este procedimento global, porque são os mais ricos do planeta, e que são donos de toda a terra e de toda a realeza secular, eles têm desavenças entre um e outro. Então, eles agora chegaram a uma administração comum, que é o Tratado de Abrão, como diz o senhor Trump, Abrão, não é? Que é o patriarca de toda a humanidade, Abrão. Então, eles estabeleceram que eles têm que conviver entre eles. Mas os sujeitos que são diferentes etnias, dentro de uma mesma nomenclatura de identificação, muçulmano, que não são legítimos. E você dirá, por que não são legítimos? Porque quando o mensageiro Mohammed, que era um grande poeta,
declamava, ele era, como se diz, guia de caravanas. E ele levava as caravanas pelo deserto e na fogueira, quando todo mundo se reunia, os senhores abastados com suas cartas de riquezas, ele declamava poemas. E as filhas destes donos de propriedades, de riquezas, ficavam apaixonadas por ele. E ele enchia a cara, bebia feito um porco. Entendeu? Então, teve uma que era, ele foi fazer as caravanas e a filha se apaixonou loucamente. E ele estabeleceu vínculo com ela. Então, isso criou uma grande raiva com todas as outras tribos. E fizeram a guerra contra ele. Aí ele foi se refugiar numa caverna. E lá na caverna, apavorado, porque queriam matá-lo, acendeu uma fogueira. E de dentro da fogueira saiu Isa, o Todo-Poderoso, e agora batizaram ele de Jesus Cristo. Que ele se chama Yahushua Merushai. E que todos o chamam de Allahu Akbar. E como veio o nome de Allahu Akbar? Isa pulou para fora da fogueira, abraçou o Mohammed, o Maomé, abraçou ele com força e falou: confessa, confessa. Aí ele disse: Allahu Akbar. E aí ele disse: eu sou o Senhor dos dois mundos. Você não fará figuras, esculturas. Você vai ser totalmente de um só. Somente a um você renderá conhecimento. Monoteísmo. Então, ele passou a noite com Isa, conversando, e ele dando o melhor dele, declamando poemas. Por isso que o Alcorão é um livro poético. O Alcorão são lindas obras de poemas, declamações, que foram escritas. Então ele foi à procura do sogro, e o sogro falou: olha, estão querendo te matar. Não vem mais para cá porque eles vão querer te matar, vai ser uma loucura. Foge daqui, porque eles estão com ciúme, porque você pegou minha filha te adora. Tá bom, o que eu faço? Foge, foge. Então ele fugiu. E aí ele encontrou uma tribo e ele contou o que estava acontecendo a essa tribo, antes de ser justiçado, antes dele ser julgado, se ele estava falando a verdade ou mentindo. Então o senhor daquela tribo disse: eu estou contigo, vou chamar também os meus vizinhos e vamos nos juntar com você. E vamos sair na porrada com todo mundo que não acredita em você. Então, ele saiu ganhando terras e estabelecendo o monoteísmo do Senhor dos dois mundos, o Senhor Mohammed. Allahu Akbar. E nesse
lugar onde caiu dos céus uma estrela incandescente, todo mundo diz que é um meteorito, e que jorra água das profundezas do deserto, água pura, cristalina, que se você bebe dela, você não precisa de nenhum remédio, mas você tem assistência hospitalar, porque eles dão assistência hospitalar. Mas você vai lá na cava e você vai beber daquela água que nasce das profundezas do deserto. Então, eles, monges, ficam na investigação de todos aqueles que se dizem enviados, messias, profetas ou supostos profetas ou messias. E aí eles ficaram monitorando, escrevendo sobre todos eles. E todos eles vieram a falecer. E nenhum deles está sendo aguardado, porque eles estão aguardando Isa, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Por quê? Porque na cava descem os anjos e arcanjos. Anjos de 10, 12, de 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, que voam com as suas asas e descem no teto da cama. Então, nós somos bem-vindos sempre e quando respeitemos e não façamos conjecturas, blasfêmias, daquilo que não temos conhecimento. Através da Virgem Santa Ana Maria, concebida e anunciado pelo anjo, o arcanjo, que diz: Tu és Maria, e você dará à luz o filho que ressuscitará. E todos nós estamos aguardando por ele. Então eu só aceito pela Sura e pela realeza muçulmana por causa desse motivo. Não tenho nenhum problema em reconhecer o senhor Mohammed, o senhor Isa, o senhor Allahu Akbar, como expoente divino sobre a terra. Isto não é um time de futebol contra outro time de futebol. Isto não é um partido político contra outro partido político. Isto é a verdade constatada pelo Tratado de Abraão. E que todos eles resolveram estabelecer para que nenhum opressor dissidente que se diz muçulmano imponha a tortura e o extermínio do ventre muçulmano, que é o caso do Ali Khamenei, Sharmuta, traduzido filho da puta! E que todo mundo fala: olha, você sabe o que eles fazem? Eles te assassinam, te matam onde você estiver. Eles vão te matar, te perseguem. Então entenda, aqui não tem ninguém brincando. Então ele foi identificado.
E o que esse filho da puta charmuta do Ali Khamenei, que exterminou os persas e colocou uma raça nazista, fruto do Terceiro Reich, da Segunda Guerra Mundial, que foi se abrigar na Ucrânia e se estabeleceram no que hoje se chama Irã. Todas as empresas que patrocinaram o Terceiro Reich ficaram na Ucrânia e fizeram negócios com os persas para tomar as suas posses e destruíram todos os monumentos, destruíram seus palácios, destruíram, vamos dizer assim, as esfinges de anjos alados, porque eles acreditavam nos anjos. Eles tiveram contato que eles viram, eles tomaram Israel, saquearam tudo, levaram prisioneiro, vários que sabiam ler e escrever e que tinham conduta limpada, que asseavam, sabiam tocar instrumentos, declamar, eram bons em matemática e conhecimento. Então eles foram levados à corte. E todo mundo se prostrava perante o persa. E quem não se prostrasse ia parar dentro da fornalha. Então, os que não procediam em se curvar ao rei persa foram sentenciados à fornalha. E entrando lá, disseram, nós colocamos 4, mas eu estou vendo 5. E eles saíram sem nenhuma queimadura, nada. E o sujeito que o sentenciou, jogaram ele na fornalha, antes dele entrar, foi consumido. Virou cinza. Então, os persas aceitaram o verdadeiro Todo-Poderoso, a descendência divina, esse povo escolhido por Deus. Como também todos que se converteram. E você dirá, por que se converteram? Porque eles quiseram ter vínculos com o Todo-Poderoso, Ser Supremo. Então, estes que estavam na Ucrânia tomaram a Pérsia e mataram todos os persas. E hoje, a idade lá deles lá é 45, 50 anos. Não sobreviveu nenhum persa. E fizeram o povo de escravo. Tendo o exército, marinha aeronáutica, criaram os dragões do Irã, a SS alemã, a perseguir qualquer militar que quisesse se impor ou se revoltar contra a teocracia de uma falsa etnia. Porque eles disseram, não, mas nós casamos com as filhas de Mohammed, porque ele teve 3 filhas e um filho, Maomé. Então, as filhas foram sequestradas, foram submetidas, e os que disseram que eles eram os verdadeiros reis, senhores dos 2 mundos, e estabeleceram estas etnias.
filho, que seria o legítimo herdeiro de Mohammed, de Maomé, mataram ele. E se deram conta que fizeram um assassinato. E é o Irã, o Ali Khamenei, o Charmutas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a decidir entre eles e dizer, olha, tu tem que mandar o dinheiro para matar a fome do povo muçulmano. Sim, estou mandando. Aí mandava. Aí eles pegavam esse dinheiro e compraram a administração Obama, Bush, Clinton, e estabeleceram no Brasil, para que procedesse com todo esse capital de impostos dos Estados Unidos da América a entregar a agências, 365 empresas que são agências de espionagem do Brasil, a recrutar os filhos de onde essas agências elas estão assentadas. Então lá trabalha o filho do presidente, o filho do vice-presidente, trabalha o filho do general desse país, da Marinha, eles recrutam e pagam salários de muito valor. Tudo repassado pelos impostos da USAID e pela administração do Serviço Secreto Brasileiro. Então, todas essas agências ficaram sempre na escuridão. Quando houve a administração do senhor Bolsonaro, o senhor Bolsonaro fez um estudo e um encarregado notável, também judeu, brasileiro, falou, olha, vocês sabiam que tem 629 agências que não estão catalogadas dentro do orçamento estabelecido e são da ABIN, do Serviço Secreto Brasileiro, e que a missão deles é fazer dar, vamos dizer assim, estudo a que seja um bando de terroristas traidores aos países que eles pertencem, através da propina, através das tarefas, porque são locais lá, né? Na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, na África, em tudo que é lugar. Então o senhor Trump chegou e falou, amigo, eu estou aqui, essa briga, se eu fosse presidente, isso não teria acontecido nunca. Porque a casa caiu. E sabem por quê? Por causa de terra. Porque o Império Otomano, que ficou com um pedaço de terra bastante interessante, a Turquia, e que naquela época, quando foi feito o Estado palestino, o Estado de Israel, em que era feudo da colônia britânica, e os britânicos disseram, poxa, vocês são educados, vocês sabem tocar instrumentos, mas a grande maioria são estes que não sabem ler, não sabem escrever, é tudo mendigo, ladrão, morto de fome, que são os palestinos. E vocês estão aqui e vocês não querem sair daqui? Não. Por quê? Porque nós compramos, pagamos com dinheiro o território que nos pertence para que os nossos patriarcas descansem.
E todos estão enterrados aqui. Então você vai ser o legítimo herdeiro da terra de Israel. Mas aí já estava questionado que o povo, que era a maioria acima de Israel em número, tivesse também direitos. Mas eles permaneceram como tribos nômades que queriam somente proceder como sempre procederam, do roubo das caravanas, do roubo a bancos, do sequestro, da tortura, e nunca fizeram um país, nunca fizeram uma constituição, nunca fizeram nada. E aí eles se estabeleceram no Egito, eles se revoltaram contra a liderança do Egito, que também é de descendência árabe, e quem mantém o Egito até hoje são os senhores da terra, do ouro e da prata, do mundo. E que mantém o Egito funcionando, porque o Egito não ganha dinheiro porque ele sobrevive do turismo. Então, estes palestinos que ficaram lá foram expulsos. Agradecer. Lei e ordem não é uma opção, é um mandamento para os americanos. Em termos das armas tiradas das ruas, vocês têm um número de quantas armas foram retiradas de alguém que tinha um crime anterior, que podia ser processado? Porque eu sei que esse não era o caso no governo Biden. Nós não tiramos muitas armas de rua de pessoas que têm permissão. Cada arma que nós tiramos das ruas é porque ela está com alguém que não tem permissão. Pode ser um criminoso, pode ser um ilegal, tem várias condições. Mas quando uma arma é tirada das ruas pelo FBI é porque a pessoa não tinha permissão para isso. Então cada arma foi tirada de alguém que não podia tê-la. E isso não inclui o FBI. Todas as agências, a ATF, desde janeiro, removeu mais de 25 mil armas ilegais das ruas, desde que o presidente Trump assumiu o cargo. Pode ter mais alguma conversa para que o porte nacional se aplique em Washington, D.C.? Como se tivesse uma carteira de motorista no Texas e uma permissão? Eles estão conversando sobre isso há muito tempo, é uma pergunta interessante. Muitas pessoas têm emoções fortes sobre isso, mas estamos falando sobre isso. Obrigado. Sobre os votos dos venezuelanos, eu queria perguntar por que não deixar a guarda costeira detê-los, que é autorizada por lei. O senhor poderia confirmar quem está no barco, garantir que eles estão fazendo? Nós já fazemos isso há 30 anos e é totalmente ineficaz. Eles têm barcos rápidos. Alguns desses barcos são sérios, são lanchas de classe mundial, mas não são mais rápidos que mísseis. Então, estamos tentando fazer isso há anos e muitas das drogas, de 25% a 30%, vêm pelo mar. No momento, eu diria que não temos nada vindo pelo mar. Na verdade, eu não sei bem sobre os pescadores. Muita gente não está indo pescar. Nós paramos quase totalmente o tráfico por mar, agora vamos pará-lo por terra. Mas nunca funcionou, nunca funcionou. Sabe quando você faz isso de uma maneira muito politicamente correta? Qual é o próximo passo nessa guerra contra os cartéis? O senhor está considerando opções, ataques em terra? Eu não quero dizer exatamente, mas estamos olhando para a terra, porque o mar está sob controle. Temos alguns dias em que não tem nenhum barco para ser visto. Eu vejo isso como uma coisa boa. Tínhamos uma quantidade enorme vindo em barcos muito caros. Eles têm muito dinheiro, barcos muito rápidos, muito caros, bem grandes. E a maneira como você olha para isso é que cada barco que nós afundamos, nós salvamos 25 mil vidas americanas. Então, toda vez que você vê um barco e se sente mal, fala, isso foi duro. É duro, mas perder 3 pessoas e salvar 25 mil são pessoas que estão matando a nossa população. Cada barco está salvando 25 mil vidas. E você pode ver isso. Os barcos são atingidos e você vê aquele fentanil no oceano, em sacos, em todos os lugares. E estamos salvando uma quantidade enorme de vidas. Sobre esse assunto, eu sei que
Eu tenho uma pergunta para o senhor e outra para o Patel. Eu sei que o senhor falou sobre ter alguma aversão por Boston recentemente. É uma das cidades que o senhor está analisando. Que outras cidades? Por onde? Boston. Boston tem um prefeito ruim, mas que pelo menos tem um QI razoável. A maioria deles é baixo QI mesmo, mas eles são tão ruins, sabe? O que está acontecendo em Chicago, você pensaria que o cara diria, olha, eu tenho um problema aqui. Senhor presidente, o senhor pode vir ajudar? Eu poderia ter feito isso em um mês com a cooperação deles. Vai ser feito de qualquer maneira, mas podia ter sido feito em um mês. Boston tem 4 áreas que estão problemáticas, sabe? Alguém disse que se nós aceitaríamos tirar a Copa do Mundo de lá se eles não arrumassem? Sim, a resposta é sim, podemos fazer isso com a FIFA. Então, se nós pensarmos que a lei vai ser ruim ou que isso se aplica às Olimpíadas, mas vamos falar da Copa primeiro. A FIFA está muito quente. Se nós acharmos que há alguma razão para que seja em Boston ou qualquer outro lugar, eles não estão fazendo seu trabalho, nós vamos pegar esses jogos da Copa do Mundo e vamos pôr em outro lugar. O diretor Patel, tem muitas teorias da conspiração sobre o assassinato de Charlie Kirk. O senhor tem alguma atualização para nós sobre todo esse conteúdo online? A única coisa com que nós lidamos no FBI, no Departamento de Justiça, são fatos. Entregamos em velocidade recorde uma caçada humana e capturamos o assassino. Luigi Mangione, com uma mãe de Boston, eles levaram 5 dias e um policial perdeu a vida. Nós estamos perseguindo cada pista e a melhor coisa que podemos fazer para honrar a vida de Charlie Kirk é garantir que todos os envolvidos sejam processados e punidos. Estamos investigando fatos e não teorias. À luz das curvas de exportação de terras raras da China, o senhor vê a Índia como um parceiro confiável? O senhor está planejando se encontrar com o primeiro-ministro Modi na Malásia? O senhor está aberto a conversas? Sim, ele é um amigo meu. Temos um ótimo relacionamento, ele acabou de dizer isso há 2 dias, sabe? Temos um ótimo relacionamento. Não ficamos felizes com ele comprando petróleo da Rússia, porque isso permite que a Rússia continue com essa guerra ridícula, onde já perderam 1,5 milhão de pessoas. A Rússia, soldados principalmente. Essa é uma guerra que nem que deveria ter começado, mas é uma guerra que a Rússia deveria ter vencido na primeira semana. E eles estão no 4º ano. E eu quero que isso pare. Então eu não fiquei feliz que a Índia estava comprando petróleo e ele me garantiu hoje que não vão mais comprar petróleo da Rússia. É uma grande parada. Agora eu tenho que fazer a China fazer a mesma coisa. Sabe, isso é relativamente fácil comparado com o que fizemos no Oriente Médio. O Oriente Médio foi uma guerra de 3.000 anos e nós conseguimos, isso são 3 anos. Então eu acho que nós vamos conseguir. Eu acho que Putin, o presidente Putin, eu acho que ele quer fazer isso. Mas tem muita animosidade entre eles, Zelensky, você já deve ter notado. E eu acho que isso está prejudicando o processo. O senhor autorizou a CIA a entrar na Venezuela por quê? Há mais informações que o senhor pode compartilhar sobre esses ataques? Eu não posso fazer isso. Eu autorizei por 2 motivos. Primeiro, eles esvaziaram suas prisões nos Estados Unidos da América. Eles vieram pela fronteira. Eles vieram porque nós tínhamos uma política de fronteiras abertas. Assim que eu ouvi isso, eu disse, muito despeito. Não são o único país, mas são os piores. E eles permitiram que milhares e milhares dos seus prisioneiros, de instituições mentais, gente de manicômios, foram esvaziados para cá, para os Estados Unidos. Nós vamos mandá-los de volta. Mas é uma coisa muito ruim. Eles fizeram isso num nível que muitos países, nenhum fez como a Venezuela. E a outra coisa são as drogas. Tem muitas drogas vindo da Venezuela e muitas drogas venezuelanas vêm pelo mar. Então você vai ver isso. Mas nós vamos pará-lo por terra também. A CIA tem autoridade para tirar o Maduro? Eu não quero responder essa pergunta. É uma pergunta ridícula. Não uma pergunta realmente ridícula, mas seria ridículo eu responder. Eu acho que a Venezuela está sentindo o calor, mas acho que outros países também estão. Nós não vamos deixar este país, o nosso país, ser arruinado porque outras pessoas querem mandar o pior. Eles nos mandaram o seu pior. Eles carregaram nosso país com prisioneiros, gente com doenças mentais, gente gravemente doente, criminalmente. Nós não vamos aceitar isso.
É uma daquelas coisas, eu posso dizer, nós já cuidamos do mar. Não tem ninguém, nós estamos monitorando. E se nós virmos, nós vamos salvar. Há republicanos e democratas que estão preocupados que nos briefings que eles receberam sobre esses ataques, eles não estão tendo informações sobre quem estava nos barcos e o que estava nos barcos. Eles recebem informações de que estavam cheios de drogas e é isso que importa. Quando eles estão carregados de drogas, é um alvo justo. E cada um desses barcos estava carregado. São lanchas extremamente rápidas. Elas custam muito dinheiro e eles têm muito dinheiro porque vendem drogas. E eles sabem uma coisa, que todos têm a mesma coisa em comum. Eles têm drogas, eles chamam de pó de drogas, é pó de fentanil, por todo o barco depois que as bombas explodem. Você pode... Nós sabemos antes deles saírem. Nós temos muitas informações sobre cada barco que sai. Informações fortes e profundas. O senhor vai ter Zelensky aqui nessa semana. Qual é a sua mensagem para ele nessa fase da guerra? Zelensky. E sem ser Tomahawks, o senhor está considerando outras opções? Vai falar com Putin? Nós estamos analisando opções, sim. O presidente Zelensky vem. Eu não sou fã da guerra, não sou um fã da maneira como começou. Não devia ter começado e não teria começado se eu fosse presidente, mas a eleição foi fraudada e por causa disso perdemos muitas vidas nessa guerra. Não vidas americanas, mas se eu puder salvar muitas vidas, é por isso que eu faço isso. Eu quero salvar vidas. Eu já resolvi 8 guerras. O primeiro-ministro do Paquistão disse isso muito bonito. Ele disse, você salvou milhões de vidas, disse para várias pessoas aqui. Ele falou, o presidente salvou milhões de vidas. E acho que ele está se referindo ao fato de que a Índia e Paquistão teria sido uma guerra nuclear. 7 aviões foram derrubados. E, na verdade, o novo embaixador da Índia está aqui, eles estão bem representados. Você deve nos representar, não eles. Mas o Sérgio vai fazer um ótimo trabalho, Mas nós vamos falar sobre a guerra com ele, vamos falar, sabe, eles querem ir para a ofensiva. E eu vou fazer uma determinação sobre isso, mas eles gostariam de ficar ofensivos, você sabe disso, e nós temos que fazer uma determinação. Como o senhor tem o diretor do FBI e a procuradora aqui hoje, o Jim Jordan pediu a Jack Smith para comparecer. O perturbado do Jack, ele é perturbado. Eles deveriam ouvi-lo, eu estou surpreso que tenha demorado tanto, estamos falando de... Como é isso de crimes políticos? É disso que temos que falar. Eu queria entender até que ponto o Departamento de Justiça de Biden instrumentalizou a lei. O senhor acha que o comitê vai descobrir o quê? Eu acho que foi a pior instrumentalização contra um oponente na história do mundo, especialmente para este país. E eu espero que todo mundo, eles estão envolvidos nisso. Eu que tive que sofrer com isso e no final venci, mas o que eles fizeram foi criminoso. Jack Smith, maluco, na minha opinião, é um criminoso. E eu notei que o entrevistador, acho que era o Weissman, eu espero que eles também investiguem o Weissman, é um cara mau. E ele tinha alguém, uma Lisa, que era fantoche dele, trabalhava no escritório realmente como a pessoa principal. E eu acho que ela deve ser examinada com muita força. Tinha uma tremenda atividade criminosa e se nós não tivermos eleições justas nesse país, não temos um país. E eu disse desde o começo, eleições justas e fronteiras. Precisamos também de uma imprensa justa, porque se você não tem imprensa justa é muito difícil. Nós temos a fronteira mais forte de qualquer tempo, ninguém tem uma fronteira assim, os números acabaram de sair de novo, 0 pessoas entraram ilegalmente. Nós aceitamos gente legalmente, mas 0 pessoas ilegais. Você está falando de outro assunto, de crime político. Eles cometeram crimes políticos massivos. Eu espero que estejam examinando o chefe, espero que estejam olhando todas essas pessoas, e eu tenho permissão para saber, sabe? Na teoria, eu sou o chefe da lei. Mas eu tenho um grupo muito bom e talentoso, isso é outra coisa. Eu espero que estejam olhando para o crime político, porque nunca teve tanto crime político contra um oponente quanto o que eu tive que passar.
Eles entraram na minha casa na Flórida, fizeram uma busca e apreensão ilegal. Eu tenho um processo que estava indo muito bem. Aí eu virei presidente, agora eu estou meio que processando a mim mesmo. Não sei como resolver. Me dá X dólares, né? Eu não sei o que fazer com esse processo. É um ótimo processo, agora eu ganhei e ficou meio ruim. Eu estou me processando. Mas era um processo muito forte, muito poderoso. Eles fizeram uma busca e apreensão ilegal na minha casa na Flórida. Eles vasculharam as gavetas do meu filho, eles vasculharam todos os armários, todas as gavetas da primeira-dama. Ela entrou, ela falou, uau, o que aconteceu? Porque ela é muito meticulosa, e isso não foi tão meticuloso quando ela olhou aquelas gavetas, viu aquela bagunça. O que eles fizeram contra uma pessoa que tinha acabado de sair do cargo. Então você vê essas pessoas corruptas, você vê Hunter Biden, você vê a assinatura, dá um exemplo, a caneta automática. Ele assinou todas aquelas coisas, um almirante, um general de 4 estrelas. Eu assino a torta direito. Eu queria cumprimentar John Thune, aliás, e Mike, nosso grande chefe da Câmara. Mas John Thune, eu estou recebendo essas coisas, as centenas, eu estava recebendo uma a cada 2 semanas. Teriam sido 4 anos. Teria alguns que não iam nem entrar, tudo por causa da obstrução dos democratas. John Thune fez um ótimo trabalho. Eu acho que assinei uns 200 cargos para a administração. Estamos quase em dia. Então, eu elogio John Thune. Ele teve que fazer algumas coisas bem difíceis, que ele nem queria fazer, mas ele foi forçado pelos democratas. E em relação à paralisação, é uma paralisação democrata do Schumer. E ele está tentando fazer isso para ficar relevante, porque ele é um perdedor. Eu o conheço há muito tempo, sempre foi um perdedor, mas inteligente. Eu acho que ele está perdendo QI com o tempo. Acho que isso acontece, espero que não aconteça comigo. Eu sei que se acontecesse, vocês me avisariam imediatamente. Sobre crime violento aqui em DC, um juiz deu liberdade condicional aos 2 adolescentes que espancaram o ex-funcionário do Doge. É inacreditável, sem prisão. Jeanine Pirro está fazendo um trabalho fantástico e ela está ótima, porque você tem esses juízes radicais de esquerda. Eles bateram nesse cara e muitas pessoas foram contra, muitas pessoas contra um que estava protegendo a namorada. Ele não queria, sabe, eles espancaram ele forte, e isso simplesmente aconteceu, né? É terrível. Eu acho que o juiz devia ficar com vergonha. É um problema grande, sabe? Eles podem fazer o trabalho deles, vão para um tribunal, as pessoas são protegidas. Eu não sei de onde eles vêm, de onde essas pessoas vêm. Esses juízes, de onde eles vêm? Eu quero elogiar em nome de Pam, Todd, todos nós, porque Cash... Eu acho que a Jeanine está fazendo um trabalho fantástico. O caso que eu ouvi foi impecável, o caso perfeito. Tem vídeos. E aí vem o juiz e dá liberdade condicional. São caras rudes, são jovens. E se isso acontecer, eles vão crescer, vão ser muito ruins e vão causar muitos problemas. Acabou de voltar da Índia. Como foram as conversas com o primeiro-ministro Modi? Eu acho que foi ótimo, ele relatou, sabe, ele é um grande homem, sabe, Modi é um grande homem que ama Trump. Eu não sei se é a palavra amor, eu não quero que você tome isso de forma diferente, não quero destruir a carreira dele. Você tem que entender, eu observo a Índia há anos, é um país incrível. E você teria cada ano um líder novo, alguns ficavam alguns meses, um ano após ano. E meu amigo está lá há bastante tempo e ele me garantiu que não vai ter compras de petróleo da Rússia. Talvez tenha surgido agora que ele não vai comprar petróleo da Rússia. Começou. Ele não pode fazer isso imediatamente, tem um processo, mas o processo vai acabar em breve. E só o que queremos do presidente Putin é parar isso, pare de matar na Ucrânia, pare de matar russos, porque ele está matando muitos russos. Isso não é bom para ele. É uma guerra que ele deveria ter vencido em 1 semana e já está indo para o 4º ano. Isso não faz que essa grande máquina de guerra pareça boa. Mas ele poderia fazer um acordo, nós estamos dispostos a fazer um acordo, pensei que tínhamos um. O ódio entre os 2 líderes é muito forte, é um obstáculo. Não está dúvida sobre isso. Eu pensei que nós tínhamos um acordo há 2 meses,
Quem pensaria, eu consegui paz no Oriente Médio e eu não consigo fazer esses dois caras chegarem a um acordo? Mas eu acho que vamos conseguir. Se a Índia não comprar petróleo, fica muito mais fácil. E eles não vão comprar, eles me garantiram que muito em breve não vão comprar mais petróleo da Rússia. E vão voltar para a Rússia depois que a guerra acabar. Sobre a paralisação, os funcionários do FBI estão sendo pagos. Até onde eu saio, sim. Graças ao seu excelente trabalho, 181 agentes especiais vão receber seus salários. Muitas pessoas são pagas. Temos as pessoas que queremos sendo pagas, e o FBI tem que ser pago. Queremos que os militares recebam. Os democratas, eles não falam sobre isso. Estamos nos livrando de programas que não gostamos. Isso foi negociado, nós não gostamos deles, estamos encerrando, e eles vão ser encerrados permanentemente. E são milhares de pessoas e, sabe, bilhões de dólares. Nós estamos nos livrando de muitas coisas que nunca quisemos, porque eles fizeram esse movimento estúpido, e eles não querem falar sobre isso. O dia deles está chegando, muito poucas pessoas vão estar lá. Eles têm o dia deles chegando, eles querem ter o dia de fama, mas eles realmente deveriam fazer um acordo. O que nós estamos fazendo, e eles chamam ele de Darth Vader, mas ele é muito legal, Russell Vole está realmente acabando com muitos projetos democratas. Não é só empregos, é o projeto em Manhattan, o projeto em Nova York, são bilhões e bilhões de dólares que Schumer trabalhou 20 anos para conseguir. Está acabado. Diz para ele que está acabado, Jennifer. Sobre o Hamas, qual é o seu entendimento sobre o ritmo da devolução dos falecidos? Eles estão procurando, os vivos estão de volta, alguns voltaram hoje. É um negócio horrível, odeio falar sobre isso, mas eles estão cavando, eles estão realmente cavando. Tem áreas onde eles estão cavando, encontrando muitos corpos, então eles têm que separar os corpos, você não ia acreditar. Alguns desses corpos já estão lá há muito tempo, alguns estão sob escombros, eles têm que remover escombros, mas há sepulturas e algumas estão em túneis. Alguns morreram em túneis que estão debaixo da terra, bem embaixo, e os túneis são... Eles viveram assim num túnel de 1 metro, é uma atrocidade horrível. Ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer Israel, mas eu sabia o que eles estavam fazendo, eu sabia a maior parte das coisas que eles estavam fazendo. Eles mataram provavelmente umas 70 mil dessas pessoas do Hamas. E eu falei, agora tá bom, vamos ver o que acontece, A sua próxima pergunta vai ser as armas. Queremos que eles desistam das armas. Eles concordaram, tem que fazer isso, e se não fizerem, nós vamos fazer. Hoje, o chefe do Comando Central sugeriu que o Hamas precisa se apressar e se desarmar. Isso não é um sinal para o Hamas, para o resto do mundo, de que em algum momento os militares americanos se envolveram? Nós não precisamos disso. Nós não vamos precisar, já estamos muito envolvidos nisso. Se eu não tivesse envolvido, eu não teria paz. Se nós não destruíssemos a capacidade nuclear do Irã, esse acordo nunca teria acontecido por 2 motivos. As nações árabes não teriam se sentido ousadas para fazer isso, porque tem um Irã muito poderoso que era e não é mais. E o que Israel e nós fizemos, porque o ataque, se você olhar, nós ajudamos bastante. Eles vão ser os primeiros a dizer isso, inclusive derrubando milhares de drones que estavam entrando em Israel. Nós derrubamos. Nós os derrubamos como se fosse um treino de tiro ao alvo, mas derrubamos milhares de drones e mísseis que iam para Israel. Mas entre o que nós fizemos com o Irã, daquela maneira, com o convencional, vamos chamar, e aqui o lindo avião B-2, está vendo ali na mesa? Eu sempre achei lindo, mas eu não entendi. Agora eu entendo que levou centenas de milhares de bombas, na forma de 2, mas centenas de milhares de libras de bombas, e cada bomba atingiu perfeitamente seu alvo. Depois eles mandaram Tomahawks, 30 Tomahawks. E sabe, isso foi, a CNN disse, talvez não tenha sido tão ruim, porque eu tinha dito obliterou, e obliterar não é forte o suficiente, na verdade.
Você viu a Comissão de Energia Atômica foi lá e disse obliteração. Pensa nisso. Eles entraram sob o fogo potencial, entraram no espaço aéreo do Irã, tarde da noite, no escuro, sem lua. A lua estava baixa por um motivo, o horário que nós escolhemos, não dá para ver nada. E eles acertaram todos os alvos e não foram atingidos. Ninguém viu aquele avião, ele é furtivo. O problema é que pode ser furtivo hoje e amanhã não. E acabamos de encomendar cerca de 20 B-29s. É inacreditável como arma. Eu conheci, sabe, Putin, quando eu estava falando com ele no Alasca. Passamos por vários e ele falou, funcionou. Falei, é incrível, a asa voadora. Mas o senhor não vê razão para militares americanos em Gaza? Não. Acho que vamos lidar com isso muito bem. Vamos ajudar Israel. Mas tem outros países agora, muitos países assinaram. E muitos desses países são potências militares fortes. E o Hamas não tem apoio. O Hamas tinha o apoio do Irã. E agora o Irã disse que não quer se envolver. A última vez que eles se envolveram não funcionou muito bem. Então eles tinham o apoio do Irã. Hoje o Irã está tentando sobreviver. Sabe, quando eu vi os relatórios há 2 semanas do Irã que ia construir uma arma nuclear, eu falei, não se preocupe, eles têm muito mais o que fazer antes de chegar em armas nucleares. A última coisa que eles querem é uma arma nuclear. Não deu certo. E se eles fizessem antes deles chegarem perto, esse lugar seria atacado e eliminado. O senhor vai se reunir com o presidente Xi. Se o senhor não chegar a um acordo nessa reunião, estamos numa guerra comercial com a China? Já estamos numa. Nós temos 100% de tarifa. Se não tivéssemos tarifas, nós seríamos expostos como sendo um nada. Nós não teríamos defesa. Sabe, eles usaram tarifas contra nós, mas nós nunca tivemos ninguém naquela cadeira que sentisse a necessidade de fazer. Eles nos permitiram ter uma dívida de 37 trilhões de dólares. As tarifas são uma ferramenta muito importante para a nossa defesa, para a nossa segurança nacional. Se não tiver tarifas, não vai ter segurança nacional. Se você olhar, por exemplo, para Paquistão e Irã, eu disse para eles, eu estava no meio da negociação de um acordo comercial com o Irã e o Paquistão estaria na linha. E por causa das tarifas, todo mundo quer negociar, vamos fazer um bom acordo. E eu ouvi dizer que eles estavam atirando um no outro. E eu falei numa das minhas conversas, vocês vão entrar em guerra? 2 potências nucleares. Estamos pensando, eu falei, o acordo é o seguinte, se for para a guerra, a tarifa é 200%, você não vai fazer nenhum negócio aqui. Eu falei isso para os dois. Em 24 horas a guerra terminou. Teria sido uma guerra nuclear. Então, mais uma vez, o primeiro-ministro do Paquistão, que esteve aqui há 2 semanas, disse, esse homem salvou milhões de vidas na frente de um grupo de gente, porque ele achou que ia ter guerra. Mas quando se fala de guerra ou de ter que pagar tarifas enormes, as tarifas venceram. Por isso é tão importante, não só o dinheiro. Estamos recebendo trilhões de dólares, mas não só o dinheiro. O poder de manter a paz, o poder a ser usado para o bem é enorme. Mas muitas pessoas não entenderam as tarifas. Também nos deixou muito ricos. Temos um grande caso chegando à Suprema Corte, eu vou dizer, é um dos casos mais importantes da história do nosso país. Porque se nós não ganharmos esse caso, nós vamos ter uma bagunça financeira problemática, enfraquecida por muitos e muitos anos. Eu não sei nem se vamos sobreviver até um bom termo. Mas se vencermos, vamos ser o país mais poderoso do mundo. E só o que estamos fazendo é usar como uma defesa contra o que aconteceu por muitos e muitos anos. A China cobrava tarifas, era incrível, mas nós não podíamos cobrar. Então, nós podíamos fazer o que quiséssemos, só os presidentes não queriam. E não foi nada, mas das 8 guerras, eu estava dizendo 7 das 8 guerras, eu diria que as tarifas são diretamente responsáveis por terminar 6 delas. 5 ou 6. Sem as tarifas, você teria guerras em todo o mundo. Com as tarifas, a não ser pela Rússia, não tem muitas guerras. E também fizemos bons amigos. As tarifas são tão importantes para a segurança nacional. Se não tivermos tarifas, não temos segurança nacional.
nosso país ia sofrer num nível, porque eles usam isso tão fortemente contra nós. Como exemplo, a União Europeia, eles não compram nossos carros, não compram agricultura, não compram nada, mas mandam as Mercedes, BMW, Volkswagen, aos bilhões. Nós não mandamos carros, eles não aceitam. Eles cobravam tarifas, produtos agrícolas, eles não compram, eles querem que os agricultores deles, eu entendo. Mas era muito injusto, eles estavam tarifando nossos produtos e mantendo isso. Nós não usamos. Agora fizemos um dos grandes negócios, 650 bilhões eles estão nos pagando, então nós equilibramos isso. É realmente uma coisa boa de ver. Você tem que entender, todos assinaram, Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul são 350 bilhões. O Japão, 650 bilhões de dólares. E todos concordaram com isso, eles estão felizes, mas antes era uma roubalheira. E se nós não pudermos usar tarifas, não temos segurança nacional. Esse país não vai ter segurança financeira nem nacional. E as pessoas que entraram com esse processo estão alinhadas com nações estrangeiras que agora estão sendo tratadas de forma justa, em vez de só nos roubar. Se nós não fizéssemos isso, se nós não pudermos usar o que as outras pessoas usam contra nós, não tem defesa, vai ser um desastre para a América. Por isso que eu acho que eu vou à Suprema Corte para assistir. Eu não fiz isso e eu tive alguns casos bem grandes. Acho que esse é um dos casos mais importantes da história, porque aí nós estaremos indefesos contra o mundo. Ok? Eu queria perguntar sobre a campanha para o Senado. Eu sei que é cedo, mas tem muitos republicanos que estão competindo pelo seu apoio, muitos bons. Eu conheço, ainda não decidi, tem algumas pessoas muito boas concorrendo ao Senado da Geórgia. Não, eu sei que o governador já endossou, ele falou comigo, ele gosta muito desse candidato, eu entendo isso. Eu ainda não decidi. Mas eu estou acompanhando essa campanha. É muito importante para a Geórgia ter um senador de verdade, porque o que eles têm agora é horrível. Ele permite todo o crime, as fronteiras abertas. A filosofia dele é um desastre. Isso não representa o povo da Geórgia. Eu conheço o povo da Geórgia. Eu ganhei na Geórgia 3 vezes, embora digam 2. Eu ganhei grande da última vez, ganhei grande na primeira e ganhei grande na segunda também, mas tinha criminosos que não permitiram, sabe? Espero que examinem isso, espero que vejam os votos lá no condado de Fulton e deem uma boa olhada naqueles votos, porque eu ganhei na segunda vez também. Eu conheço a Geórgia muito bem, amo a Geórgia, essas pessoas são ótimas e merecem um bom senador, porque o que eles têm agora é um fraco, ineficaz. O senhor ganhou na Geórgia 3 vezes. Você concorda comigo? Ele é mídia. Para alguém que passa muito tempo na Geórgia, eu acredito que o senhor venceu. Acreditar não é forte o suficiente, você sabe. Eu também sei que eu ganhei. Nós temos um grande... Você concorda conosco? Senão eu ia demiti-lo imediatamente. A esposa dele vai se tornar embaixadora de um grande país, Calista, parabéns. E nós vamos tirar uma foto. E a única razão pela qual eu estou fazendo é porque ele fala tão bem de mim. Ele disse, eu vou ser considerado o maior presidente da história. E ele estragou tudo. Ele disse, não sei se eu coloco acima de Washington ou Lincoln. Então eu não fiquei muito feliz com isso, cara. Eu tenho uma pergunta sobre a instrumentalização do Departamento de Justiça. A mídia diz que o senhor está fazendo isso. É o contrário. O senhor representou o presidente Trump contra a maior instrumentalização do DOJ. Você sabe, pela primeira vez, você pode descrever o que você viu no governo Biden e como eles instrumentalizaram o Departamento de Justiça? Eu acho difícil descrever o que aconteceu nos últimos 4 anos contra o presidente Trump. Alvin Bragg, um promotor local, o escritório dele é composto por alguém do DOJ. Jack Smith escolheu ele como conselheiro especial e equipou todo o escritório com promotores. Então, tem muitas coisas que aconteceram, tudo por escrito, a maioria na pauta, que nem requer explicação.
a não ser por uma abominação completa do local que eu e o Patel usamos agora. Quando as pessoas falam sobre esse departamento ser instrumentalizado, chega a ser embaraçoso, porque não tem um cenário em que você possa ver o que nós estamos fazendo ao restaurar a justiça, fazer a coisa certa e dizer que isso é instrumentalização. E permanecer silencioso sobre o que aconteceu nos últimos 3 anos. Você lê esses artigos e ri, porque não é possível que essas pessoas realmente pensem que o que fizeram com ele, não uma nem 2 vezes, 3, 4, mas nós estamos instrumentalizando. Não, esse cara não está instrumentalizando, nós não estamos instrumentalizando, é o contrário. Ninguém questiona o que eu estou dizendo, porque é verdade, todos nós vivemos nos últimos 4 anos. Eles nunca querem trazer os detalhes, mas eu vejo as fake news e, ele está instrumentalizando, ele quer prendê-los, ele quer isso, aquilo. Eles me indiciaram umas 5 vezes. Eu tirei uma foto de prisão, quem pensaria que virou para o meu favor, porque foi boa. Mas eu tive que tirar uma foto, tá ali na porta, New York Post, primeira página de todos os jornais do mundo. Eu tive uma mugshot, eles queriam me prender, ninguém diz isso. Eles, ele está sendo muito duro, ele está sendo injusto, deixa eu falar. Se eles foram legais com alguém, é com esses criminosos, porque eles são tão bons com essas coisas que estamos falando hoje de crime violento. Mas, na verdade, esse Departamento de Justiça, se tivesse tanto respeito com a lei, porque o outro Departamento de Justiça, com Rita, Lisa, toda essa escória mesmo, que eles fizeram com o oponente político de um cara que tem um QI seriamente baixo, no caso dele, sempre foi um QI baixo, baseado na carreira dele, mas acabou ficando muito baixo, ok? Estava caindo rapidamente. O que eles fizeram para perseguir o seu oponente político é lendário. Pior do que qualquer país de terceiro mundo, República de Bananas. E o que nós estamos fazendo não é nada. Você está brincando, nada. Eles escrevem histórias, por que não estão fazendo isso, aquilo? Eu não tenho que deixar isso para eles decidirem, mas eu escolho, nesse momento pelo menos. Nunca ninguém foi tratado na história da política como eu. Eles dizem que os 2 presidentes mais maltratados pela mídia era aquele homem ali, o falecido grande Abraham Lincoln, e esse grande cara aqui, Andrew Jackson. Eles dizem que Andrew Jackson não era tratado terrivelmente mal. Eles dão a ele o número 1 e para ele o 2. Isso foi antes de mim. Eu acho que eu sou número 1 vezes 10. Ninguém foi tratado como eu fui tratado. E eu fiz um ótimo trabalho. Nós tivemos um ótimo primeiro mandato, tivemos uma das economias mais bem-sucedidas da história. Eu reconstruí as Forças Armadas, fizemos muita coisa. Na última parte, tivemos uma coisa horrível chamada Covid e lidamos bem com isso. Fabricamos ventiladores para nações do mundo inteiro, que nós fizemos um ótimo trabalho. Nunca vou receber crédito por isso. Olha lá os remédios, as vacinas, tudo que fizemos. Fizemos um ótimo trabalho, mas tivemos que nos concentrar nisso. Mas tivemos a melhor economia da história do país e estamos indo muito melhor agora. Olha o mercado de ações, outro recorde. 48 dias dos poucos dias que eu servi. 48 dias já tiveram recordes. E talvez mais importante é o número que nós temos agora. Eu estava dizendo 17, mas já passou de 18 trilhões de dólares que estão sendo despejados no nosso país por causa da eleição e das tarifas. Sem as tarifas, você não ia ter 18 centavos. É por causa das tarifas, porque não tem tarifas se eles fizerem aqui no nosso país. E eles entenderam isso. Então temos empresas médicas chegando, inteligência artificial, estamos dominando a China em inteligência artificial, dizem que era impossível, mas estamos. Estou deixando essas usinas enormes construírem suas próprias usinas elétricas, vão virar concessionários, podem até ganhar mais dinheiro. Estão construindo sua própria eletricidade, a rede não ia conseguir. E nós estamos dominando a China com a IA, que é a nova grande novidade, a nova internet.
Estamos muito felizes com o trabalho que estamos fazendo. Eu estou muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo, mas quando você fala que eu estou atacando um oponente, nunca houve. Eu sou um oponente legítimo. Eu vi o meu filho, ele tem o livro best-seller agora. Meu filho Eric, é maravilhoso. Aquele cara gastou tanto tempo com intimações, ele foi mais intimado que qualquer pessoa da história. E ele é um bom menino, inocente, é um bom garoto, sempre foi um bom garoto. Todos meus filhos são bons, eles passaram pelo inferno. Meus filhos passaram por júris federais por causa de uma farsa. Tem Adam Schiff, Hillary Clinton e outros inventando uma farsa. E depois, eles sabem que é uma farsa. E eles vão lá para a imprensa dizer Donald Trump Jr. vai para a cadeia por causa do que ele fez com a Rússia. Você nunca vai esquecer isso. Eu recebi um telefonema do meu filho Don. Ele me disse, pai, eu estou sendo acusado de alguma coisa com a Rússia. Eu não sei nada sobre a Rússia. Ele não sabia nada. Pensa nisso, como eles são ruins. Eles dizem, ele vai para a prisão para o resto da vida. E ele não sabia nada sobre isso, por causa de uma farsa. A farsa, Rússia, Rússia, Rússia. Uma história que eles inventaram. E eles inventaram para explicar por que Hillary Clinton perdeu uma eleição, que ela perdeu de longe. Essa segunda perdeu ainda mais de longe. Mas a terceira, essa foi grande demais para fraudar, grande demais. Eles tentaram. Mas pensa nisso, eles queriam mandar os meus filhos para a cadeia, estavam atrás do Don, em especial. Eu nunca vou esquecer Adam Schiff, um cara totalmente desonesto, deitado lá no Congresso, inventando uma conversa totalmente inventada. Quando ele ouviu que a conversa tinha sido gravada, ele queria sumir. E Nancy Pelosi enlouqueceu, porque eles queriam me empichar com base nessa conversa inventada. Quando eles ouviram a fita, todo mundo sabe, eu ganhei por unanimidade no Partido Republicano. Todos os votos, nunca acontece. E eu venci. Mas pensa nisso, eles queriam colocar o meu filho na prisão por uma coisa que eles inventaram. Então eles sabem que inventaram e eles dizem, ele vai ficar o resto da vida na prisão. São pessoas doentes e más, então não me fale de que eu estou indo atrás deles. Nós estamos sendo muito, muito moles. Eu não seria tão mole. Muito obrigado a todos. Brian? Primeiro, eu sei o feedback que eu estou recebendo do povo americano. Eles querem agradecer. Lei e ordem não é uma opção, é um mandamento para os americanos. Em termos das armas tiradas das ruas, vocês têm um número de quantas armas foram retiradas de alguém que tinha um crime anterior, que podia ser processado? Porque eu sei que esse não era o caso no governo Biden. Nós não tiramos muitas armas de rua de pessoas que têm permissão. Cada arma que nós tiramos das ruas é porque ela está com alguém que não tem permissão. Pode ser um criminoso, pode ser um ilegal, tem várias condições. Mas quando uma arma é tirada das ruas pelo FBI é porque a pessoa não tinha permissão para isso. Então cada arma foi tirada de alguém que não podia tê-la. E isso não inclui o FBI. Todas as agências, a ATF, desde janeiro, removeu mais de 25 mil armas ilegais das ruas, desde que o presidente Trump assumiu o cargo. Pode ter mais alguma conversa para que o porte nacional se aplique em Washington, D.C.? Como se tivesse uma carteira de motorista no Texas e uma permissão? Eles estão conversando sobre isso há muito tempo, é uma pergunta interessante. Muitas pessoas têm emoções fortes sobre isso, mas estamos falando sobre isso. Obrigado. Sobre os votos dos venezuelanos, eu queria perguntar por que não deixar a guarda costeira detê-los, que é autorizada por lei. O senhor poderia confirmar quem está no barco, garantir que eles estão fazendo? Nós já fazemos isso há 30 anos e é totalmente ineficaz. Eles têm barcos rápidos. Alguns desses barcos são sérios, são lanchas de classe mundial, mas não são mais rápidos que mísseis. Então, estamos tentando fazer isso há anos e muitas das drogas, de 25% a 30%, vêm pelo mar. No momento, eu diria que não temos nada vindo pelo mar. Na verdade, eu não sei bem sobre os pescadores. Muita gente não está indo pescar. Nós paramos quase totalmente o tráfico por mar, agora vamos pará-lo por terra. Mas nunca funcionou, nunca funcionou. Sabe quando você faz isso de uma maneira muito politicamente correta?
Qual é o próximo passo nessa guerra contra os cartéis? O senhor está considerando opções, ataques em terra? Eu não quero dizer exatamente, mas estamos olhando para a terra, porque o mar está sob controle. Temos alguns dias em que não tem nenhum barco para ser visto. Eu vejo isso como uma coisa boa. Tínhamos uma quantidade enorme vindo em barcos muito caros. Eles têm muito dinheiro, barcos muito rápidos, muito caros, bem grandes. E a maneira como você olha para isso é que cada barco que nós afundamos, nós salvamos 25 mil vidas americanas. Então, toda vez que você vê um barco e se sente mal, fala, isso foi duro. É duro, mas perder 3 pessoas e salvar 25 mil são pessoas que estão matando a nossa população. Cada barco está salvando 25 mil vidas. E você pode ver isso. Os barcos são atingidos e você vê aquele fentanil no oceano, em sacos, em todos os lugares. E estamos salvando uma quantidade enorme de vidas. Sobre esse assunto, eu sei que eu tenho uma pergunta para o senhor e outra para o Patel. Eu sei que o senhor falou sobre ter alguma aversão por Boston recentemente. É uma das cidades que o senhor está analisando. Que outras cidades? Por onde? Boston. Boston tem um prefeito ruim, mas que pelo menos tem um QI razoável. A maioria deles é baixo QI mesmo, mas eles são tão ruins, sabe? O que está acontecendo em Chicago, você pensaria que o cara diria, olha, eu tenho um problema aqui. Senhor presidente, o senhor pode vir ajudar? Eu poderia ser feito isso em um mês com a cooperação deles. Vai ser feito de qualquer maneira, mas podia ter sido feito em um mês. Boston tem 4 áreas que estão problemáticas, sabe? Alguém disse que se nós aceitaríamos tirar a Copa do Mundo de lá se eles não arrumassem? Sim, a resposta é sim, podemos fazer isso com a FIFA. Então, se nós pensarmos que a lei vai ser ruim ou que isso se aplica às Olimpíadas, mas vamos falar da Copa primeiro. A FIFA está muito quente. Se nós acharmos que há alguma razão para que seja em Boston ou qualquer outro lugar, eles não estão fazendo seu trabalho, nós vamos pegar esses jogos da Copa do Mundo e vamos pôr em outro lugar. O diretor Patel, tem muitas teorias da conspiração sobre o assassinato de Charlie Kirk. O senhor tem alguma atualização para nós sobre todo esse conteúdo online? A única coisa com que nós lidamos no FBI, no Departamento de Justiça, são fatos. Entregamos em velocidade recorde uma caçada humana e capturamos o assassino. Luigi Mangione, com a mãe de Boston, eles levaram 5 dias e um policial perdeu a vida. Nós estamos perseguindo cada pista e a melhor coisa que podemos fazer para honrar a vida de Charlie Kirk é garantir que todos os envolvidos sejam processados e punidos. Estamos investigando fatos e não teorias. À luz das curvas de exportação de terras raras da China, o senhor vê a Índia como um parceiro confiável? O senhor está planejando se encontrar com o primeiro-ministro Modi na Malásia? O senhor está aberto a conversas? Sim, ele é um amigo meu. Temos um ótimo relacionamento, ele acabou de dizer isso há 2 dias, sabe? Temos um ótimo relacionamento. Não ficamos felizes com ele comprando petróleo da Rússia, porque isso permite que a Rússia continue com essa guerra ridícula, onde já perderam 1,5 milhão de pessoas. A Rússia, soldados principalmente. Essa é uma guerra que nem que deveria ter começado, mas é uma guerra que a Rússia deveria ter vencido na primeira semana. E eles estão no 4º ano. E eu quero que isso pare. Então, eu não fiquei feliz que a Índia estava comprando petróleo e ele me garantiu hoje que não vão mais comprar petróleo da Rússia. É uma grande parada. Agora eu tenho que fazer a China fazer a mesma coisa. Sabe, isso é relativamente fácil comparado com o que fizemos no Oriente Médio. O Oriente Médio foi uma guerra de 3.000 anos e nós conseguimos, isso são 3 anos. Então eu acho que nós vamos conseguir. Eu acho que Putin, o presidente Putin, eu acho que ele quer fazer isso. Mas tem muita animosidade entre eles, Zelensky, você já deve ter notado. E eu acho que isso está prejudicando o processo. O senhor autorizou a CIA a entrar na Venezuela por quê? Há mais informações que o senhor pode compartilhar sobre esses ataques? Eu não posso fazer isso. Autorizei por 2 motivos. Primeiro, eles esvaziaram suas prisões nos Estados Unidos da América. Eles vieram pela fronteira. Eles vieram porque nós tínhamos uma política de fronteiras abertas. Assim que eu ouvi isso, eu disse, muito desprezo. Não são o único país, mas são os piores. E eles permitiram que milhares e milhares dos seus prisioneiros
de instituições mentais, gente de manicômios, foram esvaziados para cá, para os Estados Unidos. Nós vamos mandá-los de volta. Mas é uma coisa muito ruim. Eles fizeram isso num nível que muitos países, nenhum fez como a Venezuela. E a outra coisa são as drogas. Tem muitas drogas vindo da Venezuela e muitas drogas venezuelanas vêm pelo mar. Então você vai ver isso. Mas nós vamos pará-lo por terra também. A CIA tem autoridade para tirar o Maduro? Eu não quero responder essa pergunta. É uma pergunta ridícula. Não uma pergunta realmente ridícula, mas seria ridículo eu responder. Eu acho que a Venezuela está sentindo o calor, mas acho que outros países também estão. Nós não vamos deixar este país, o nosso país, ser arruinado porque outras pessoas querem mandar o pior. Eles nos mandaram o seu pior. Eles carregaram nosso país com prisioneiros, gente com doenças mentais, gente gravemente doente criminalmente. Nós não vamos aceitar isso. É uma daquelas coisas, eu posso dizer, nós já cuidamos do mar. Não tem ninguém, nós estamos monitorando. E se nós virmos, nós vamos salvar. Há republicanos e democratas que estão preocupados que nos briefings que eles receberam sobre esses ataques, eles não estão tendo informações sobre quem estava nos barcos e o que estava nos barcos. Eles recebem informações de que estavam cheios de drogas e é isso que importa. Quando eles estão carregados de drogas, é um alvo justo. E cada um desses barcos estava carregado. São lanchas extremamente rápidas. Elas custam muito dinheiro e eles têm muito dinheiro porque vendem drogas. E eles sabem uma coisa, que todos têm a mesma coisa em comum. Eles têm drogas, eles chamam de pó de drogas, é pó de fentanil, por todo o barco depois que as bombas explodem. Você pode... Nós sabemos antes deles saírem. Nós temos muitas informações sobre cada barco que sai. Informações fortes e profundas. O senhor vai ter Zelensky aqui nessa semana. Qual é a sua mensagem para ele nessa fase da guerra? Zelensky. E sem ser Tomahawks, o senhor está considerando outras opções? Vai falar com Putin? Nós estamos analisando opções, sim. O presidente Zelensky vem. Eu não sou fã da guerra, não sou um fã da maneira como começou. Não devia ter começado e não teria começado se eu fosse presidente, mas a eleição foi fraudada e por causa disso perdemos muitas vidas nessa guerra. Não vidas americanas, mas se eu puder salvar muitas vidas, é por isso que eu faço isso. Eu quero salvar vidas. Eu já resolvi 8 guerras. O primeiro-ministro do Paquistão disse outro dia, disse isso muito bonito. Ele disse, você salvou milhões de vidas, disse para várias pessoas aqui. Ele falou, o presidente salvou milhões de vidas. E acho que ele está se referindo ao fato de que a Índia e Paquistão teria sido uma guerra nuclear. 7 aviões foram derrubados. E, na verdade, o novo embaixador da Índia está aqui, eles estão bem representados. Você deve nos representar, não eles. Mas o Sérgio vai fazer um ótimo trabalho, Mas nós vamos falar sobre a guerra com ele, vamos falar, sabe, eles querem ir para a ofensiva. E eu vou fazer uma determinação sobre isso, mas eles gostariam de ficar ofensivos, você sabe disso, e nós temos que fazer uma determinação. Como o senhor tem o diretor do FBI e a procuradora aqui hoje, o Jim Jordan pediu a Jack Smith para comparecer. O perturbado do Jack, ele é perturbado. Eles deveriam ouvi-lo, eu estou surpreso que tenha demorado tanto, estamos falando de... Como é isso de crimes políticos? É disso que temos que falar. Eu queria entender até que ponto o Departamento de Justiça de Biden instrumentalizou a lei. O senhor acha que o comitê vai descobrir o quê? Eu acho que foi a pior instrumentalização contra um oponente na história do mundo, especialmente para este país. E eu espero que todo mundo, eles estão envolvidos nisso. Eu que tive que sofrer com isso e no final venci, mas o que eles fizeram foi criminoso. Jack Smith, maluco, na minha opinião, é um criminoso. E eu notei que o entrevistador, acho que era o Weissman, eu espero que eles também investiguem o Weissman, é um cara mau. E ele tinha alguém em Malissa que era fantoche dele, trabalhava no escritório realmente como a pessoa principal.
E eu acho que ela deve ser examinada com muita força. Tinha uma tremenda atividade criminosa e se nós não tivermos eleições justas nesse país, não temos um país. E eu disse desde o começo, eleições justas e fronteiras. Precisamos também de uma imprensa justa, porque se você não tem imprensa justa é muito difícil. Nós temos a fronteira mais forte de qualquer tempo, ninguém tem uma fronteira assim, os números acabaram de sair de novo, 0 pessoas entraram ilegalmente. Nós aceitamos gente legalmente, mas 0 pessoas ilegais. Não, você está falando de outro assunto, de crime político. Eles cometeram crimes políticos massivos. Eu espero que estejam examinando o chefe, espero que estejam olhando todas essas pessoas, e eu tenho permissão para saber, sabe? Na teoria, eu sou o chefe da lei, mas eu tenho um grupo muito bom e talentoso, isso é outra coisa. Eu espero que estejam olhando para o crime político, porque nunca teve tanto crime político contra um oponente quanto o que eu tive que passar. Eles entraram na minha casa na Flórida, fizeram uma busca e apreensão ilegal. Eu tenho um processo que estava indo muito bem, aí eu virei presidente, agora eu estou meio que processando a mim mesmo. Não sei como resolver. Me dá X dólares, né? Eu não sei o que fazer com esse processo, é um ótimo processo, agora eu ganhei e ficou meio ruim, eu estou me processando. Mas era um processo muito forte, muito poderoso. Eles fizeram uma busca e apreensão ilegal na minha casa na Flórida. Eles vasculharam as gavetas do meu filho, eles vasculharam todos os armários, todas as gavetas da primeira-dama. Ela entrou, ela falou, uau, o que aconteceu? Porque ela é muito meticulosa, e isso não foi tão meticuloso quando ela olhou aquelas gavetas, viu aquela bagunça. O que eles fizeram contra uma pessoa que tinha acabado de sair do cargo. Então você vê essas pessoas corruptas, você vê Hunter Biden, você vê a assinatura, dá um exemplo, a caneta automática. Ele assinou todas aquelas coisas, um almirante, um general de 4 estrelas. Eu assino a torta direito. Eu queria cumprimentar John Thune, aliás, e Mike, nosso grande chefe da Câmara. Mas John Thune, eu estou recebendo essas coisas, as centenas, eu estava recebendo uma a cada 2 semanas. Teriam sido 4 anos. Teria alguns que não iam nem entrar, tudo por causa da obstrução dos democratas. John Thune fez um ótimo trabalho. Eu acho que assinei uns 200 cargos para a administração. Estamos quase em dia. Então, eu elogio John Thune. Ele teve que fazer algumas coisas bem difíceis, que ele nem queria fazer, mas ele foi forçado pelos democratas. E em relação à paralisação, é uma paralisação democrata do Schumer. E ele está tentando fazer isso para ficar relevante, porque ele é um perdedor. Eu o conheço há muito tempo, sempre foi um perdedor, mas inteligente. Eu acho que ele está perdendo QI com o tempo. Acho que isso acontece, espero que não aconteça comigo. Eu sei que se acontecesse, vocês me avisariam imediatamente. Sobre crime violento aqui em DC, um juiz deu liberdade condicional aos 2 adolescentes que espancaram o ex-funcionário do Doge. É inacreditável, sem prisão. Jeanine Pirro está fazendo um trabalho fantástico e ela está ótima porque você tem esses juízes radicais de esquerda. Eles bateram nesse cara e muitas pessoas foram contra, muitas pessoas contra um que estava protegendo a namorada. Ele não queria, sabe, eles espancaram ele forte e isso simplesmente aconteceu, né? É terrível. Eu acho que o juiz devia ficar com vergonha. É um problema grande, sabe? Eles podem fazer o trabalho deles, vão para um tribunal, as pessoas são protegidas. Eu não sei de onde eles vêm, de onde essas pessoas vêm. Esses juízes, de onde eles vêm? Eu quero elogiar em nome de Pam, Todd, todos nós, porque Cash, eu acho que a Jeanine está fazendo um trabalho fantástico. O caso que eu ouvi foi impecável, o caso perfeito. Tem vídeos. E aí vem o juiz e dá liberdade condicional. São caras rudes, são jovens. E se isso acontecer, eles vão crescer, vão ser muito ruins e vão causar muitos problemas. Acabou de voltar da Índia. Como foram as conversas com o primeiro-ministro Modi? Eu acho que foi ótimo. Ele relatou, sabe, ele é um grande homem. Sabe, Modi é um grande homem que ama Trump. Eu não sei se é a palavra amor, eu não quero que você tome isso de forma diferente, não quero destruir a carreira dele. Você tem que entender, eu observo a Índia há anos, é um país incrível. E você teria cada ano um líder novo. Alguns ficavam alguns meses, um ano após ano.
E meu amigo está lá há bastante tempo e ele me garantiu que não vai ter compras de petróleo da Rússia. Talvez tenha surgido agora que ele não vai comprar petróleo da Rússia. Começou. Ele não pode fazer isso imediatamente, tem um processo, mas o processo vai acabar em breve. E só o que queremos do presidente Putin é parar isso, pare de matar na Ucrânia, pare de matar russos, porque ele está matando muitos russos. Isso não é bom para ele. É uma guerra que ele deveria ter vencido em uma semana e já está indo para o 4º ano. Isso não faz que essa grande máquina de guerra pareça boa. Mas ele poderia fazer um acordo, nós estamos dispostos a fazer um acordo, pensei que tínhamos um. O ódio entre os dois líderes é muito forte, é um obstáculo. Não está dúvida sobre isso. Eu pensei que nós tínhamos um acordo há 2 meses. Quem pensaria, eu consegui paz no Oriente Médio e eu não consigo fazer esses 2 caras chegarem a um acordo? Mas eu acho que vamos conseguir. Se a Índia não comprar petróleo, fica muito mais fácil. E eles não vão comprar, eles me garantiram que muito em breve não vão comprar mais petróleo da Rússia. E vão voltar para a Rússia depois que a guerra acabar. Sobre a paralisação, os funcionários do FBI estão sendo pagos. Até onde eu saio? Sim. Graças ao seu excelente trabalho, 181 agentes especiais vão receber seus salários. Muitas pessoas são pagas. Temos as pessoas que queremos sendo pagas, e o FBI tem que ser pago. Queremos que os militares recebam. Os democratas, eles não falam sobre isso. Estamos nos livrando de programas que não gostamos. Isso foi negociado, nós não gostamos deles, estamos encerrando, e eles vão ser encerrados permanentemente. E são milhares de pessoas e, sabe, bilhões de dólares. Nós estamos nos livrando de muitas coisas que nunca quisemos porque eles fizeram esse movimento estúpido e eles não querem falar sobre isso. O dia deles está chegando, muito poucas pessoas vão estar lá. Eles têm o dia deles chegando, eles querem ter o dia de fama, mas eles realmente deveriam fazer um acordo. O que nós estamos fazendo, e eles chamam ele de Darth Vader, mas ele é muito legal, Russell Vole está realmente acabando com muitos projetos democratas. Não é só empregos, é o projeto em Manhattan, o projeto em Nova York, são bilhões e bilhões de dólares que Schumer trabalhou 20 anos para conseguir. Está acabado. Diz para ele que está acabado, Jennifer. Sobre o Hamas, qual é o seu entendimento sobre o ritmo da devolução dos falecidos? Eles estão procurando, os vivos estão de volta, alguns voltaram hoje. É um negócio horrível, odeio falar sobre isso, mas eles estão cavando, eles estão realmente cavando. Tem áreas onde eles estão cavando, encontrando muitos corpos, então eles têm que separar os corpos, você não ia acreditar. Alguns desses corpos já estão lá há muito tempo, alguns estão sob escombros, eles têm que remover escombros, mas há sepulturas e algumas estão em túneis. Alguns morreram em túneis que estão debaixo da terra, bem embaixo, e os túneis são... Eles viveram assim num túnel de 1 metro, é uma atrocidade horrível. Ao mesmo tempo, nossa, eu estou querendo dizer Israel, mas eu sabia o que eles estavam fazendo, eu sabia a maior parte das coisas que eles estavam fazendo, eles mataram provavelmente umas 70 mil dessas pessoas do Hamas. E eu falei, agora tá bom, vamos ver o que acontece, a sua próxima pergunta vai ser as armas, queremos que eles desistam das armas, eles concordaram, tem que fazer isso, e se não fizerem, nós vamos fazer. Hoje o chefe do Comando Central sugeriu que o Hamas precisa se apressar e se desarmar. Isso não é um sinal para o Hamas, para o resto do mundo, de que em algum momento os militares americanos se envolveram? Nós não precisamos disso. Nós não vamos precisar, já estamos muito envolvidos nisso. Se eu não tivesse envolvido, eu não teria paz. Se nós não destruíssemos a capacidade nuclear do Irã, esse acordo nunca teria acontecido por 2 motivos. As nações árabes não teriam se sentido ousadas para fazer isso, porque tem um Irã muito poderoso que era e não é mais.
E o que Israel e nós fizemos, porque o ataque, se você olhar, nós ajudamos bastante, eles vão ser os primeiros a dizer isso, inclusive derrubando milhares de drones que estavam entrando em Israel, nós derrubamos. Nós os derrubamos como se fosse um treino de tiro ao alvo, mas derrubamos milhares de drones e mísseis que iam para Israel. Mas entre o que nós fizemos com o Irã, daquela maneira, com o convencional, vamos chamar, e aqui o lindo avião B-2, está vendo ali na mesa? Eu sempre achei lindo, mas eu não entendi. Agora eu entendo que levou centenas de milhares de bombas, na forma de duas, mas centenas de milhares de libras de bombas, e cada bomba atingiu perfeitamente seu alvo. Depois eles mandaram Tomahawks, 30 Tomahawks. E sabe, isso foi, a CNN disse, talvez não tenha sido tão ruim, porque eu tinha dito obliterou, e obliterar não é forte o suficiente, na verdade. Você viu, a Comissão de Energia Atômica foi lá e disse obliteração. Pensa nisso. Eles entraram sob fogo potencial, entraram no espaço aéreo do Irã, tarde da noite, no escuro, sem lua. A lua estava baixa por um motivo, o horário que nós escolhemos, não dá para ver nada. E eles acertaram todos os alvos e não foram atingidos. Ninguém viu aquele avião, ele é furtivo. O problema é que pode ser furtivo hoje e amanhã não. E acabamos de encomendar cerca de 20 B-2 novos. É inacreditável como arma. Eu conheci, sabe, Putin, quando eu estava falando com ele no Alasca, passamos por vários e ele falou, funcionou. Falei, incrível, a asa voadora. Mas o senhor não vê razão para militares americanos em Gaza? Não, acho que vamos lidar com isso muito bem. Vamos ajudar Israel. Mas tem outros países agora, muitos países assinaram. E muitos desses países são potências militares fortes, e o Hamas não tem apoio. O Hamas tinha o apoio do Irã, e agora o Irã disse que não quer se envolver. A última vez que eles se envolveram não funcionou muito bem. Então eles tinham o apoio do Irã, hoje o Irã está tentando sobreviver. Sabe, quando eu vi os relatórios há 2 semanas do Irã que ia construir uma arma nuclear, eu falei, não se preocupe, eles têm muito mais o que fazer antes de chegar em armas nucleares. A última coisa que eles querem é uma arma nuclear. Não deu certo. E se eles fizessem antes deles chegarem perto, esse lugar seria atacado e eliminado. O senhor vai se reunir com o presidente Xi. Se o senhor não chegar a um acordo nessa reunião, estamos numa guerra comercial com a China? Já estamos numa. Nós temos 100% de tarifa. Se não tivéssemos tarifas, nós seríamos expostos como sendo um nada. Nós não teríamos defesa. Sabe, eles usaram tarifas contra nós, mas nós nunca tivemos ninguém naquela cadeira que sentisse a necessidade de fazer. Eles nos permitiram ter uma dívida de 37 trilhões de dólares. As tarifas são uma ferramenta muito importante para a nossa defesa, para a nossa segurança nacional. Se não tiver tarifas, não vai ter segurança nacional. Se você olhar, por exemplo, para Paquistão e Irã, eu disse para eles, eu estava no meio da negociação de um acordo comercial com o Irã, e o Paquistão estaria na linha. E por causa das tarifas, todo mundo quer negociar, vamos fazer um bom acordo. E eu ouvi dizer que eles estavam atirando um no outro. E eu falei numa das minhas conversas, vocês vão entrar em guerra? 2 potências nucleares. Estamos pensando, eu falei, o acordo é o seguinte, se for para a guerra, a tarifa é 200%, você não vai fazer nenhum negócio aqui. Eu falei isso para os dois. Em 24 horas a guerra terminou. Teria sido uma guerra nuclear. Então, mais uma vez, o primeiro-ministro do Paquistão, que esteve aqui há 2 semanas, disse, esse homem salvou milhões de vidas na frente de um grupo de gente, porque ele achou que ia ter guerra. Mas quando se fala de guerra ou de ter que pagar tarifas enormes, as tarifas venceram. Por isso é tão importante, não só o dinheiro. Estamos recebendo trilhões de dólares, mas não só o dinheiro. O poder de manter a paz, o poder a ser usado para o bem é enorme. Mas muitas pessoas não entenderam as tarifas. Também nos deixou muito ricos. Temos um grande caso chegando à Suprema Corte, eu vou dizer, um dos casos mais importantes da história do nosso país. Porque se nós não ganharmos esse caso, nós vamos ter uma bagunça financeira
problemática, enfraquecida por muitos e muitos anos. Eu não sei nem se vamos sobreviver até um bom termo. Mas se vencermos, vamos ser o país mais poderoso do mundo. E só o que estamos fazendo é usar como uma defesa contra o que aconteceu por muitos e muitos anos. A China cobrava tarifas, isso era incrível, mas nós não podíamos cobrar. Então, nós podíamos fazer o que quiséssemos, só os presidentes não queriam. E não foi nada, mas das 8 guerras, eu estava dizendo 7 das 8 guerras, eu diria que as tarifas são diretamente responsáveis por terminar 6 delas. 5 ou 6. Sem as tarifas, você teria guerras em todo o mundo. Com as tarifas, a não ser pela Rússia, não tem muitas guerras. E também fizemos bons amigos. As tarifas são tão importantes para a segurança nacional. Se não tivermos tarifas, não temos segurança nacional. Nosso país ia sofrer num nível, porque eles usam isso tão fortemente contra nós. Como exemplo, a União Europeia, eles não compram nossos carros, não compram agricultura, não compram nada, mas mandam as Mercedes, BMW, Volkswagen, aos milhões. Nós não mandamos carros, eles não aceitam. Eles cobravam tarifas, produtos agrícolas, eles não compram, eles querem que os agricultores deles, eu entendo. Mas era muito injusto, eles estavam tarifando nossos produtos e mantendo isso. Nós não usamos. Agora fizemos um dos grandes negócios, 650 bilhões eles estão nos pagando. Então, nós equilibramos isso. É realmente uma coisa boa de ver. Você tem que entender, todos assinaram. Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul são 350 bilhões. O Japão, 650 bilhões de dólares. E todos concordaram com isso, eles estão felizes, mas antes era uma roubalheira. E se nós não pudermos usar tarifas, não temos segurança nacional. Esse país não vai ter segurança financeira nem nacional. E as pessoas que entraram com esse processo estão alinhadas com nações estrangeiras que agora estão sendo tratadas de forma justa, em vez de só nos roubar. Se nós não fizéssemos isso, se nós não pudermos usar o que as outras pessoas usam contra nós, não tem defesa, vai ser um desastre para a América. Por isso que eu acho que eu vou à Suprema Corte para assistir, eu não fiz isso e eu tive alguns casos bem grandes. Acho que esse é um dos casos mais importantes da história, porque aí nós estaremos indefesos contra o mundo. Ok? Eu queria perguntar sobre a campanha para o Senado. Eu sei que é cedo, mas tem muitos republicanos que estão competindo pelo seu apoio, muitos bons. Eu conheço, ainda não decidi, tem algumas pessoas muito boas concorrendo ao Senado da Geórgia. Não, eu sei que o governador já endossou, ele falou comigo, ele gosta muito desse candidato, eu entendo isso. Eu ainda não decidi. Mas eu estou acompanhando essa campanha. É muito importante para a Geórgia ter um senador de verdade, porque o que eles têm agora é horrível. Ele permite todo o crime, as fronteiras abertas. A filosofia dele é um desastre. Isso não representa o povo da Geórgia. Eu conheço o povo da Geórgia. Eu ganhei na Geórgia 3 vezes, embora digam 2. Eu ganhei grande da última vez, ganhei grande na primeira e ganhei grande na segunda também, mas tinha criminosos que não permitiram, sabe? Espero que examinem isso, espero que vejam os votos lá no condado de Fulton e deem uma boa olhada naqueles votos, porque eu ganhei na segunda vez também. Eu conheço a Geórgia muito bem, amo a Geórgia, essas pessoas são ótimas e merecem um bom senador, porque o que eles têm agora é um fraco, ineficaz. O senhor ganhou na Geórgia 3 vezes. Você concorda comigo? Ele é mídia. Para alguém que passa muito tempo na Geórgia, eu acredito que o senhor venceu. Acreditar não é forte o suficiente, você sabe. Eu também sei que eu ganhei. Nós temos o grande... Você concorda conosco? Senão eu ia demiti-lo imediatamente. A esposa dele vai se tornar embaixadora de um grande país, Calista, parabéns. E nós vamos tirar uma foto.
E a única razão pela qual eu estou fazendo é porque ele fala tão bem de mim. Ele disse, eu vou ser considerado o maior presidente da história. E ele estragou tudo. Ele disse, não sei se eu coloco acima de Washington ou Lincoln. Então eu não fiquei muito feliz com isso, cara. Eu tenho uma pergunta sobre a instrumentalização do Departamento de Justiça. A mídia diz que o senhor está fazendo isso. É o contrário. O senhor representou o presidente Trump contra a maior instrumentalização do DOJ. Você sabe, pela primeira vez, você pode descrever o que você viu no governo Biden e como eles instrumentalizaram o Departamento de Justiça? Eu acho difícil descrever o que aconteceu nos últimos 4 anos contra o presidente Trump. Alvin Bragg, um promotor local, o escritório dele é composto por alguém do DOJ. Jack Smith escolheu ele como conselheiro especial e equipou todo o escritório com promotores. Então, tem muitas coisas que aconteceram, tudo por escrito, a maioria na pauta, que nem requer explicação, a não ser por uma abominação completa do local que eu e o Patel usamos agora. Quando as pessoas falam sobre esse departamento ser instrumentalizado, chega a ser embaraçoso, porque não tem um cenário em que você possa ver o que nós estamos fazendo ao restaurar a justiça, fazer a coisa certa e dizer que isso é instrumentalização. E permanecer silencioso sobre o que aconteceu nos últimos 3 anos. Você lê esses artigos e ri, porque não é possível que essas pessoas realmente pensem que o que fizeram com ele, não uma nem 2 vezes, 3, 4, mas nós estamos instrumentalizando. Não, esse cara não está instrumentalizando, nós não estamos instrumentalizando, é o contrário. Ninguém questiona o que eu estou dizendo, porque é verdade, todos nós vivemos nos últimos 4 anos. Eles nunca querem trazer os detalhes, mas eu vejo as fake news e, ele está instrumentalizando, ele quer prendê-los, ele quer isso, aquilo. Eles me indiciaram umas 5 vezes. Eu tirei uma foto de prisão, quem pensaria que virou para o meu favor, porque foi boa. Mas eu tive que tirar uma foto, tá ali na porta, New York Post, primeira página de todos os jornais do mundo. Eu tive uma mugshot, eles queriam me prender, ninguém diz isso. Eles, ele está sendo muito duro, ele está sendo injusto. Deixa eu falar.